A paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu vou fazer o terceiro vídeo sobre pastorado bíblico e hoje eu espero concluir essa parte sobre os pastores. E eu gostaria de ler aqui dois trechos na carta que Paulo escreve a Tito. Aqui as recomendações, elas são as mesmas, então muitas coisas se repetem, mas tem alguns detalhes aqui a mais que Paulo descreve e eu gostaria de mencionar também para poder a gente fechar esse assunto completo, fazer ele se agrupar completamente com as ordens de Paulo. Também tem em Pedro, 1 Pedro, que eu vou ler depois para poder reunir toda essa informação para que a gente possa entender aquilo que os apóstolos esperavam dos pastores que iam pastorear o rebanho do Senhor. Então, vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 5 e 6 no momento, né? Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Os apóstolos, eles precisavam se dedicar à missão que eles estavam fazendo, a missão ao qual eles foram chamados. E eles não poderiam estar dentro daquelas congregações rebanhando as pessoas. Então, eles tinham que continuar indo em missões para expandir o evangelho naquele velho mundo. Mas eles também sabiam que as pessoas que estavam se convertendo precisavam ser acompanhadas e ensinadas. E hoje eu posso ver que graças a essa necessidade é que nós temos essa rica palavra colocando abaixo o pastorado feminino. Porque se não houvesse essa necessidade de liderança, a gente nem ia saber quais seriam os critérios que os apóstolos tinham para nomear os seus líderes conforme aquilo que o Espírito Santo estava pedindo. E conforme essas ordenanças é que nós devemos continuar obedecendo e vivendo essa palavra. Mas a gente vê que não é bem assim que está acontecendo, né? E é por isso que Deus tocou no meu coração para que eu fizesse essa playlist e relembrasse aqueles que já se esqueceram e as pessoas que não sabem que agora possam saber. Porque a palavra do Senhor diz que ele não terá o culpado por inocente. Nessa palavra aqui de Paulo, ele fala que os filhos desse presbítero, bispo, pastor, como queira falar, eles devem ser cristãos e obedientes, não ter fama de maus. Esses filhos, se eles têm condição de serem cristãos, então com certeza eles não são crianças pequenas. Então isso me diz que Paulo, ele espera que as pessoas que sejam eleitas com os critérios pelos quais ele está ordenando, que sejam pessoas que tenham filhos já de uma idade que possam se decidir a ser cristãos. Então os filhos devem ser crentes. Se não está colocado aqui como lei e os filhos devem ser crescidos, então eu acredito que tem uma margem aí para que possa aceitar também aquele bispo, aquele presbítero, aquele pastor que esteja diante de Deus com as suas crianças ainda pequenas. Porém, pela palavra que está escrita aqui, quando esses filhos crescerem, eles precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Eles precisam ser cristãos e dar bom testemunho lá fora. Não serem desobedientes, porque, como ele diz aqui, ele não pode ser acusado de nada. E também a sua esposa, conforme aquilo que ele diz na carta de Timóteo.
E o que ele diz? Como é que ela deve ser? Tá lá na carta de 1 Timóteo 3, na parte que ele fala sobre os diáconos. Você põe aí na liderança em geral. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim: a esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Essa aqui é a linguagem de hoje, viu, gente? Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. Aí, o que a gente vê aqui? Que se ela não for assim, para mim, ela nem crente é, né? Ela ainda está no processo de conversão. Então, para ela ser esposa de um líder, ela tem que estar conforme isso aqui. Aí fecha a família. A sua esposa, ela deve ser uma pessoa de respeito, que transmite ser uma pessoa respeitável diante da sociedade. Ela não pode ser uma fofoqueira. Ela não pode viver de porta em porta falando aí da vida alheia, porque se ela está fazendo isso, então ela está pecando, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ser maldizentes, e aquele que gosta de falar da vida dos outros é uma pessoa maldizente, é uma pessoa que gosta de contenda. Se você tem alguma coisa para falar, que você fale sempre abençoando, que você ore e que você nunca abra sua boca para falar alguma coisa de ruim, e que você saiba também cortar aqueles que vêm atrás de você para falar mal, porque você não é maldizente, você é esposa de um líder e você tem que ensinar. Tem que ser uma pessoa respeitável, dar bom testemunho, mostrar juntamente com o seu marido, que é líder, que vocês são exemplo, e que exemplo pode ser uma esposa de um líder se ela é dessa forma. Se ela gosta de estar por aí, escapa uma palavra aqui, escapa uma palavra lá, ela gosta de ser faladeira. Ela não é uma pessoa de respeito, ela é uma pessoa que você olha e diz assim, aquela dali, isso não pode. A família, ela tem que fechar junto com o bispo, irrepreensível. Ele não deve ser culpado de nada. Então, nunca pode ser aquela história de, ele sim, ele é uma pessoa realmente de Deus, mas a esposa dele, coitado, a esposa dele, não posso dizer o mesmo dela. Então, se ele tem uma esposa que não dá bom testemunho, não está de acordo com o serviço cristão, se não for assim, irmão, infelizmente, você está fora do contexto dos critérios, ordenanças que Paulo deixa para Tito, Timóteo e Pedro também deixa como aquele que vai ser nomeado líder e capaz de estar à frente de um rebanho. No versículo 9 de Tito diz assim: deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esses ensinamentos. O que é que Paulo está pedindo de Tito aqui? Ele está dizendo, olha, Tito, essas pessoas que você vai escolher, elas precisam continuar firmes na doutrina que nós estamos ensinando. Então, ele quer pessoas que sejam realmente tementes a Deus, obedientes às ordens dos apóstolos e não se desviem do caminho que eles estão ensinando. E isso é uma coisa que hoje em dia parece ser muito difícil, porque o que mais a gente vê são pessoas que se desviaram, apostataram daquilo que está escrito na Bíblia. Mas a gente sabe que ele mesmo falou que muitos apostatarão da fé. Então, nós vivemos hoje realmente o fim, né? Como João disse nas suas cartas, é já a última hora. E aí ele fala também
que isto é para que também mostre o erro dos que são contra esse ensinamento. Por que ele está falando isso? Porque já naquele tempo começaram heresias a acontecerem, começaram do judaísmo e de outras também entrar, se infiltrar no meio para desvirtuar aquilo que eles estavam ensinando. Por quê? Porque eles tinham a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Se naquele tempo já tinha gente que já estava querendo puxar os peixes da rede de Paulo, de Pedro e dos apóstolos em geral, das igrejas que estavam sendo formadas, puxar aquele povo lá de dentro para poder formar novas igrejas com heresias, simplesmente para poder arrancar dinheiro daquele povo. E por que eles estavam pensando nisso? Porque o povo, quando se convertia, Paulo diz que eles davam propriedades, eles deixavam aos pés dos apóstolos o dinheiro, as ofertas, os bens. Eles viviam numa comunidade onde ninguém precisava de nada, todos tinham em comum e nada era seu ou do outro, era tudo em comum. Tudo que eles tinham, eles dividiam com aqueles que tinham menos. Qual é o interesse que a gente vê aqui? A gente vê aquele interesse do olho grande. E aí eles começaram a ter ganância, a ter ambição e começaram a desvirtuar aqueles cristãos para reuni-los, colocando heresias para que eles pudessem sair das igrejas e desvirtuarem, como diz aqui, famílias inteiras. Eles estavam levando para as suas heresias, para poder ganhar dinheiro daqueles cristãos, para que eles pudessem agora colocar aquelas fazendas, aquelas propriedades, aquele dinheiro e tudo mais aos pés daqueles gananciosos hereges, que era para que eles pudessem pegar aquilo lá e viver regaladamente. Então ele começa a avisar aqui que é para isso que eles querem tirar vocês das igrejas. É por isso que eles estão fazendo novas igrejas e novas doutrinas, como se Deus estivesse agora revelando coisas novas, que é para poder tirar vocês e arrancar de vocês dinheiro. Será que a gente pode ver alguma mera semelhança nos dias de hoje? Pois é. Se no tempo de Paulo, que a igreja primitiva era tão amorosa, estava com o seu fervor e o Espírito Santo em pleno avivamento, com milagres, vendo Paulo, Pedro e todos os apóstolos fazendo milagres, maravilhas, coisas que hoje em dia a gente não vê. Imagina hoje, gente, que a gente pode dizer que estamos no fim. Se naquele tempo ele estava na última hora, eu acredito que hoje a gente está no último minuto. Pois é, e se estamos já vivendo os últimos minutos antes da volta do Senhor, nós podemos dizer que a igreja está saindo da fé, do caminho, apostatou da fé. A igreja do Senhor precisa retornar ao primeiro amor. E tem que retornar enquanto é tempo. Não é os templos que vão subir para o céu. São as pessoas que vão subir para o céu. E as pessoas é que precisam voltar ao seu primeiro amor, independente de quem está à frente da sua igreja, do templo aonde você congrega. Devemos acordar e despertar outros para que possam saber e não serem inocentes, porque Deus não terá o culpado por inocente. É tempo de despertar. Você que é líder, desperte outros líderes. Você que é cristão, desperte outros cristãos para que possam entrar agora no caminho certo. Sair das heresias, acordar, despertar, porque estamos vivendo os últimos minutos da Igreja do Senhor na Terra. E logo, logo nós estaremos com o Senhor no céu. E ai daqueles que estiverem enganchados com este mundo,
porque eles vão ser colocados diante de Deus e não vai adiantar clamar Senhor, Senhor, porque ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Imagina só o desespero quando Jesus raiar nas nuvens e esse povo que jura que está fazendo tudo certo, olhar o povo subindo e eles ficando. Imagina só, que terror, que horror. Esse dia vai ser como ladrão, que ninguém espera e invade a casa. Mas para aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor corretamente, seguindo seus preceitos, vai ser um dia de júbilo, de alegria, vai ser um dia esperado. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 2 diz o seguinte: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Ele já vai dizendo aqui, olha, líderes, cuidem bem do rebanho. E como é esse cuidado? Qual é esse cuidado que ele quer? Cuidar do rebanho é você ouvir. Quando a ovelha está gemendo, está com fome, está doente, está triste, é para você cuidar do rebanho. Não é para você desprezar. Eu sei que tem igrejas que são lotadas, abarrotadas de gente, que o pastor não tem realmente condições de ir na casa de um em um, porque a igreja às vezes tem 300 pessoas, 500 pessoas e por aí vai. Eu sei que ele delega certas coisas para que os presbíteros da igreja, aqueles que têm cargos, né, que eles possam fazer esse serviço, diáconos, alguns outros líderes nomeados na igreja. Ah, mas aí ele pode dizer, não tem líderes aqui suficiente, porque o povo é muita gente. Então coloque mais líderes, porque que coisa bonita é quando um líder, ele se preocupa com aqueles cristãos, ele tira o tempo dele para fazer isso. Não é para isso que vocês recebem salário? Para que vocês possam ficar sem trabalhar e possam estar 100% na obra do Senhor, cuidando do rebanho? E por que vocês não vão? Vocês precisam amar aquelas ovelhas. E para amar as ovelhas, é para quando o lobo vir, vocês não fugirem igual o mercenário. É para que vocês vão atrás, que vocês possam enfrentar o lobo, enfrentar o urso igual Davi. E que vocês possam ir lá e cuidar daquelas ovelhas, amar de verdade. Quando alguém chamar para vir orar, que você vá lá orar. Se você tem o dom de liderança, você vai ter amor no seu coração para você cuidar das ovelhas dele. Então, é sim obrigação dos líderes da igreja de visitarem, de estarem cuidando do rebanho. Você acha que é dever de quem? Dos outros cristãos, das outras ovelhas? Se fosse assim, Paulo não nomeava líderes para cuidar do rebanho. Ele dizia, olha, o rebanho do Senhor, um cuide do outro. As ovelhas, uma cuida da outra aí e pronto, tá tudo certo. Não, se ele nomeou líderes e disse que tem que cuidar do rebanho, você tem que ir lá, você tem que cuidar, você tem que orar no hospital, você tem que orar na casa do irmão. Você tem que ver se ele está passando necessidade, se ele está precisando. Você tem que dar a sua ajuda, tem que mover a igreja para ajudar. É para isso que vocês recebem as ofertas. É para vocês poderem pegar, converter aquilo ali. Não é só para vocês, não. É para vocês converterem aquilo ali para ajudar os irmãos e não vocês enriquecerem através dos irmãos. É para que vocês possam deixar os irmãos sem ter necessidade. Que vergonha! Uma igreja grande, bonita, com os templos parecendo mais o templo de Salomão, parecendo mais um palácio. Só falta adornar de ouro. Falta colocar isso nos dias de hoje. É porque não tem dinheiro suficiente. Não, acho que até ouro colocava, adornava a igreja de ouro. Enquanto isso, os pobres coitados dos cristãos estão lá, indo lá, e a casa deles é um barraco, a casa deles é caindo os pedaços. Nessa chuva que deu, a casa deles já foram-se embora nas enchentes. Cadê o amor? Cadê o cuidado do rebanho? Cadê?
para ir lá e buscar essas pessoas, acolher essas pessoas, fazer donativos para essas pessoas. Ah, mas não era do meu rebanho. Mas o amor tem que ser pelas almas no mundo também. Que exemplo você tem? Se você tem que ser um líder que ninguém pode culpar de nada, é porque você tem que ter um bom testemunho. Qual é o testemunho que você tem sendo líder, que nem um pacote de arroz você vai oferecer para ninguém? Começa em você. Você é o espelho da igreja. Que espelho tem sido vocês, líderes, diante de Deus? Realmente vocês estão sendo colocados com o dom que Paulo descreve como dons de ministério? Realmente vocês estão com o dom de ministério? Ou vocês foram colocados assim de qualquer jeito, colocados por torpe ganância, colocados para sugar o que o povo nem tem? Por que vocês estão à frente desta liderança? Comece a fazer um exame de consciência. Comece a pensar se você está à frente pelos seus próprios interesses ou você está à frente de uma igreja, de uma liderança, porque você é de acordo com as ordenanças, você realmente teve um chamado. Ou talvez teve um chamado e se desvirtuou. Comece a voltar. Porque o Senhor, como eu disse no outro vídeo passado, ele vai passar a espada e a espada vai ser o arrebatamento. Tem muitos líderes que nem no arrebatamento não acreditam mais e ficam falando que o arrebatamento vai ser quando o cristão morrer e aí ele morrendo vai se encontrar com Jesus. Meu Deus do céu, eu não sei aonde vai parar. É realmente aquilo que ele falou. Apostataram da fé. Apostataram da fé, mas eu creio que tem um remanescente que vai ouvir esses vídeos, não só os meus, mas de muitos outros canais que estão fazendo e vai voltar ao primeiro amor, vai voltar ao caminho do Senhor, vão se arrepender. E aqueles que têm a chamada, não espere cargo da empresa, denominação fulano de tal, seja com o seu dom que Deus lhe deu, já seja uma pessoa que pastoreia. Você não precisa de um púlpito para pastorear. Você não precisa de um púlpito para poder amar os irmãos da sua igreja. Você não precisa de um cargo de liderança que mais parece um cargo de um degrau de uma empresa que está subindo ali. Você não precisa disso para você cumprir o chamado que Deus te deu. Você não precisa. Porque se Paulo diz aqui essas coisas, você tem que dar um bom testemunho, você tem que ser marido de uma esposa, você tem que ser uma pessoa irrepreensível, a sua família, ela não fique esperando um dia alguém te chamar para ser líder, mas também não vá se meter a fazer mais uma igreja. Obedeça ao seu chamado de acordo com o que Deus permite que você faça, que você seja. Eu dou esse exemplo falando de mim mesma. Eu não estou com o cargo de missionária. Eu não estou saindo ao mundo, a campo de missões, indo em outras cidades, mas eu sou missionária no meu bairro. Todos nós somos missionários. Eu sou missionária na minha casa, no meu bairro. Eu sou missionária indo até onde Deus me possibilita ir, no meu trabalho. Então, eu não necessito de nomeação de igreja. Não, agora ela é uma missionária, vamos enviá-la. Eu não necessito de ir para um outro país, para ir um outro lugar, para que eu faça a obra de missão. Então, você que tem o dom, se você tem um desses dons ministeriais, comece a exercer de acordo com aquilo que Deus te possibilita. Então, cumpra as ordens do Senhor de acordo com o que Deus te dá. O que mais Paulo fala aqui? Que façam isso de boa vontade. Então, quanta gente está fazendo de má vontade? Que eu já resumi aqui falando sobre o cuidado e que o povo não cuida, né? Os líderes não cuidam. Então,
tá fazendo tudo de má vontade, né? Tem uns que nem de má vontade, nem de boa vontade, porque nem chamada tem, estão lá de metido, só para ostentar cargo, só para receber dinheiro, só para viver regaladamente. Então, aqui já fecha tudo que eu já falei. Continuando, ele diz: não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não faça o trabalho do Senhor pensando em ganhar dinheiro. Se você está fazendo o trabalho do Senhor pensando em ganhar dinheiro, em sair da pindaíba, em sair do desemprego, eu vou agora fazer isso porque eu vou sair do desemprego, eu vou montar uma igreja que agora eu vou viver aí só recebendo dos irmãos. Isso aí é ambição, é ganância. Isso aí é pecado. Você não está fazendo o que Deus mandou, o que Paulo ordena. Você está fazendo o que o diabo está mandando. Quanto maior a sua posição no reino, mais você deve servir. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, lavou os pés dos discípulos. Ele foi o maior exemplo. E ele fez isso para dar um exemplo para mim e para você. Ele quer dizer o seguinte: você que está cuidando do rebanho, você tem que cuidar com amor, você tem que fazer de acordo com aquilo que eu estou ensinando. Eu estou lavando os pés, me humilhando, servindo. E vocês têm que servir também ao rebanho. Não é o rebanho servir vocês, encher o bolso de vocês, não. E em seguida diz: não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Não domine as pessoas. Tem gente que parece que usa as pessoas como um tabuleiro de xadrez ou um tabuleiro de dama, né? Acha que pode botar aqui, botar ali, mexer aqui, você é o quê? Eu realmente não consegui entender, mas tem gente que é doente, que gosta de dominar as pessoas, né? E elas querem que as pessoas sirvam a ela e façam tudo o que elas estão mandando. É como se elas fossem Deus e as pessoas fossem meras criaturas ou robôs à sua disposição. Como se fosse a estrela maior e todos têm que andar, tem que girar a seu redor. O mundo tem que girar à sua volta, né? É a estrela. Então, não é assim, não domine as pessoas. Deus, ele deu o livre-arbítrio para as pessoas e ele trabalha conforme o livre-arbítrio. Se Deus, ele não está impondo dominância, fazendo com que as pessoas simplesmente exerçam tudo o que ele quer, mas ele deixa as pessoas livres para fazerem as suas escolhas, porque agora o ser humano chega num cargo de liderança, não, agora eu vou mandar, agora eu sou patrão aqui, agora eu domino geral, todo mundo vai ter que fazer o que eu quero. Aí você está querendo o quê? Fazer do povo robô, fazer do povo escravo seu. Deus não quer isso, Deus não quer que o povo seja escravo de líder. Ele quer que você cuide do povo. Você é um espelho. Todo mundo vai espelhar em você e vai olhar, ó, é assim que é crente, ó. Ele tá fazendo, se ele faz, eu posso fazer também. Porque a ovelha, ela imita o seu pastor. Ela imita o seu líder. Se o seu líder é bagunçado, é todo errado, faz um monte de coisa errada, é dominador, gosta de... parece um psicopata, sabe? Querendo dominar todo mundo. Não, tem que ser como eu tô dizendo, tem que fazer desse jeito. E olha que nem ele faz. Então, se ele quer dominar o povo, então as pessoas que são da congregação, daquela denominação, vão acabar fazendo a mesma coisa. Não, pastor, ele faz assim, assado, eu vou fazer também. Você é assim também. Isso está errado, é pecado. Não é assim que se é líder. E por que ele diz tudo isso? Porque embaixo ele fala aqui, ó. Porque quando o grande pastor... Você está achando que você não vai prestar conta, não é? Você está achando que você está fazendo tudo isso dentro das igrejas e que Deus não está vendo nada? Deus não está vendo, eu estou aqui todo errado, eu prego, eu pinto e bordo, eu estou com o bolso cheio de dinheiro, estou nem aí, quero nem saber desse povo. Você está achando que você não vai ter o troco, não? É porque o grande pastor, ele vai ter um encontro com você, nem que seja
lá na frente do trono branco. Ou você está achando que Deus não existe, ou você está achando que você não presta conta, ou você está achando que não existe nem céu, nem inferno, nem Deus, nem nada. Porque tem muita gente que parece que é um ateu na frente de uma igreja. Porque ele pinta e borda e acha que não vai ter prestação de conta, não é? Você está achando que é assim do jeito que você está fazendo? É que a Bíblia aqui é mentirosa? É que aquele que peca, ele não vai colher o pecado dele, não. Você colhe. Se você não colher na terra, com certeza, galardão é que você não vai colher no céu, querido. Com certeza, se você continuar pintando e bordando na igreja, na liderança, ou mesmo sentado no banco, quando você se encontrar com o grande pastor, aí a prestação de conta vai ser, como eu falei no início, não terá o culpado por inocente. Quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Esse é o prêmio para aquele que segue o pastoreado bíblico. Você vai receber do grande pastor de Cristo a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Esse é o prêmio. Então eu fico aqui com essas palavras, deixo aqui essa playlist, esses vídeos, para que possa abrir a mente, o conhecimento de também outros irmãos, abrir a mente daqueles que estão em erro, que eles possam se arrepender e buscar a Deus de uma forma realmente genuína, para fazer realmente o ministério conforme a vontade de Deus, porque logo, logo o Senhor, ele vai voltar. Isso se você não cair no caixão, né? E você não tem domínio sobre a sua vida, quando é que você vai deixar essa terra? Então tome cuidado, porque o Senhor ele pode passar a espada e tirar antes do tempo da terra, e você aí ter que prestar contas agora com Deus com todos os seus erros. É bom você se arrepender enquanto há tempo, porque Deus está dando a oportunidade. Cada vez que Deus avisa daquilo que você está fazendo de errado, é mais uma oportunidade que Ele está te dando para você se consertar na sua vida. Então, eu deixo essa mensagem e espero que ela possa alcançar muitos corações. Eu creio que sim, porque Deus não colocou essas coisas no meu coração por nada, simplesmente para fazer mais um vídeo e encher o canal. Aqui eu não vim aqui encher canal, eu vim aqui fazer aquilo que Deus ele determinou para minha vida. Mas eu creio que esse vídeo ele vai alcançar as pessoas que Deus quer. E ele está batendo na porta, não só do coração do ímpio, mas dos corações que estão dormindo dentro das igrejas, das denominações, dentro do serviço do Senhor. Hoje ele bate à porta do teu coração, te arrepende enquanto é tempo. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor para os irmãos.